Filipenses capítulo 1. Todos acharam? Amém? Vamos ler do versículo 3 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria e súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-lo até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois a minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e de toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, estamos diante da Tua palavra. É dela que queremos ouvir nessa noite. É dela que queremos falar. Que o Senhor abra nossos ouvidos. Que essa palavra venha de encontro a cada um que veio aqui, a cada um de nós. Queremos sair daqui, ó Deus, confortado com a Tua palavra. Queremos sair desse lugar com vontade, com vigor, de pregar e anunciar as boas novas, Deus. Quantas pessoas, quantos amigos e familiares que estão precisando de ouvir a Tua palavra. A Tua palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir as Escrituras, ouvir a palavra que foi inspirada por Senhor. Então, Pai, fala conosco, assim nós oramos, assim nós te suplicamos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos? Eu já até preguei aqui um tempo atrás essa mensagem, e eu estava preparando outra mensagem para falar com os irmãos nessa noite, e Deus me incomodou: por que você não pregue aquela mensagem? Eu falei: mas pastor, ficar repetindo mensagem? Eu falei: não, pregue. Pregue que o Espírito Santo vai renovar o seu coração, vai renovar o coração da igreja, e eu tenho certeza que Deus vai falar a cada um de nós nessa noite. Duas coisas me chamam muita atenção quando eu leio essa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, à igreja de Filipos. Primeiro, o lugar especial que essa carta ocupava o coração do apóstolo Paulo. Quando ele diz aí no verso 7, porque vos trago no coração, ele está expressando sentimento puro, emoção pura, como também ele diz aí no verso 8, da saudade que tenho de todos vós. O apóstolo Paulo então está expressando alegria por essa igreja e também a satisfação e a emoção por ele ter ido até esse lugar e começado uma igreja, e essa igreja de Filipos. A outra coisa que me chama muita atenção nessa carta do apóstolo Paulo é o contexto de alegria que o apóstolo Paulo tinha, a estabilidade de alegria que ele tinha no interior dele. A alegria do apóstolo Paulo não dependia de circunstâncias, ele sempre estava alegre. E a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses é uma carta de alegria. Quando ele chega no capítulo 4, versículo 4, ele fala o quê? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo não dependia de euforia para alegrar-se no Senhor. E a gente entende porque, quando a gente vai lá para Atos, capítulo 16, como começou essa igreja. Paulo, numa visão, dizendo para ele: passa para a Macedônia, ajuda-nos. Paulo então vai para a Europa, vai para a Macedônia, e a primeira pessoa que ele encontra, uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, de tecido, uma mulher devota à oração,
tinha comunhão com as irmãs, mas não conhecia Jesus. O apóstolo Paulo, então, apresenta Jesus a essa mulher converte, creio eu que toda a família se rende dessa graça de Deus. É o primeiro núcleo, é o primeiro PG dessa igreja. Mais adiante, Paulo encontra uma jovem com espírito endemoniado, um espírito maligno. Paulo, percebendo o espírito maligno daquela jovem, vai até aquela jovem, expulsa em nome de Jesus, e ela fica liberta. Porque ela adivinhava, ela é adivinhadora daquele século. Os homens ganhavam muito dinheiro através dessa jovem. Por isso que o apóstolo Paulo, vendo aquela mulher sendo aprisionada por adivinhar o futuro daquela gente, e aquela mulher, geralmente, ela estava atrás de Paulo e Silas, elogiando. Paulo, percebendo que aquele elogio não vinha de Deus, ele repreendeu aquela jovem, expulsando o maligno daquela jovem. Mas o povo não ficou feliz com a situação da libertação dessa jovem. Colocaram Paulo e Silas na prisão. Prenderam Paulo, prenderam Silas, porque o lucro deles acabara. Já não tinha como mais eles ganharem dinheiro através dessa jovem. Paulo e Silas, então, vai para a cadeia. Prenderam Paulo, prenderam Silas. E o texto lá de Atos narra que meia-noite, Paulo e Silas começam a louvar a Deus. Começam a fazer um dueto, cântico de louvores ao Senhor. De repente, há um terremoto, as cadeias se viram abertas, Paulo e Silas ali, e o carcereiro que estava ali, o guarda que estava ali naquele lugar, ficou apavorado vendo aquela situação, porque a função do soldado, a função daquele homem ali era guardar a vida de Paulo e Silas e dos demais. Então, quando ele viu aquilo, as portas abertas, com certeza os prisioneiros fugindo e Paulo e Silas ficaram no mesmo lugar. Quando ele percebeu aquilo, ele queria dar cabo da sua vida. Silas e Paulo, então, rompem, falam: não faça isso, não tire a sua vida, estamos aqui. A atitude de Paulo e Silas foi tão grande que impactou a vida dele. E ele então ficou ali naquela situação e perguntou: como que eu faço para ser salvo? É só crer em Jesus Cristo. É o terceiro PG. Primeiro PG na casa da mulher chamada Lídia, depois da jovem e agora desse carcereiro. E a igreja começou a crescer naquele lugar. Mas, irmãos, eu não vim aqui falar desses três PG, desses três casos. Eu vim aqui falar o que é que o apóstolo Paulo agradece essa igreja e o que é que o apóstolo Paulo pede a essa igreja. Paulo agradece a essa igreja por duas coisas e pede três coisas, como nós mesmos. Pedimos mais do que agradecemos. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo agradece a essa igreja está aí no versículo 5. Acompanha comigo aí na sua Bíblia. Pela vossa cooperação do evangelho desde o primeiro dia até agora. O apóstolo Paulo agradece essa igreja pela cooperação com ele no evangelho. Essa igreja cooperava com o apóstolo Paulo. Ela entendeu a função da igreja. A função da igreja é o quê? Pregar o evangelho, nada mais. Anunciar o evangelho. Então o apóstolo Paulo agradece a igreja porque essa igreja estava junto com ele, anunciando o evangelho da graça, o evangelho salvador, um evangelho que liberta. Não é um evangelho de prosperidade, não é um evangelho do dadá, me dá, me dá, me dá, mas é um evangelho que transforma vidas. Eu falei aqui no domingo retrasado, a sua fé transforma vidas. E o apóstolo Paulo então agradece essa igreja. E hoje nós agradecemos Robert e Caleb porque eles vieram no Brasil e anunciaram o evangelho. Começou, depois o Maurício vai falar sobre isso,
E a igreja cresceu. Hoje nós somos uma denominação com mais quase 600, contando com as congregações, pregando o evangelho. E o apóstolo Paulo aqui, então, agradece essa igreja, porque essa igreja cooperava com ele desde o primeiro dia e até agora. E a nossa função é cooperar, vamos nesse sentido, com Cristo, com o reino de Deus, anunciando o evangelho. E como eu anuncio o evangelho, pastor? Na sua casa, no seu trabalho, com seu patrão, dizendo a ele, mesmo que ele pague mal, mesmo que ele é bruto contigo, mesmo que ele seja arrogante, mas a função sua para cooperar no evangelho é pregar o evangelho, é anunciar o evangelho. Não depende de circunstâncias. Aonde você trabalha, aonde você estuda, na sua faculdade, na universidade, o meu dever, o seu dever, o nosso dever é pregar o evangelho. Cooperar no reino de Deus, anunciando o evangelho. Eu tenho certeza que vocês têm cooperado com o evangelho comigo. Eu agradeço a vocês. Mas é muito mais. Cooperar no evangelho é você trazer o seu patrão, colocar na frente do pastor e dizer assim, pastor, está aqui o meu patrão. Discipulei, ele entendeu o discipulado, ardeu no seu coração a fé, ele se entregou a Jesus, está aqui, prontinho. Tirei todo o carrapicho, era um homem amargo, agora aumentou até o meu salário. Está aqui, pronto para batizar. Isso é cooperar no evangelho. Isso é cooperar com o reino de Deus. E o nosso papel, o seu papel, é fazer isso. Cooperar no evangelho, anunciando a palavra de Deus. Quantas pessoas vocês conhecem que estão aí jogadas, sem rumo, sem direção, com depressão, com ansiedade, vontade de tirar sua própria vida? E o evangelho transforma, o evangelho renova vidas. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós temos que cooperar no evangelho, cooperar no reino de Deus, cooperar no reino de Cristo Jesus para anunciar o evangelho. Não perca tempo. Não perca tempo. O tempo é hoje, o tempo é agora. É o tempo da igreja. É o nosso tempo, é o seu tempo de pregar o evangelho. Eu quero convidar a igreja a continuar cooperando no evangelho, esse evangelho da graça de Deus. Então o apóstolo Paulo agradece essa igreja. Eu creio que Robert Callen e Sarah Callen nem imaginaria que a igreja ia crescer, a denominação ia se expandir. Mas aqueles que receberam, entenderam que deveria repassar esse evangelho, que deveria continuar falando do evangelho. E a igreja congregacional de Foz do Iguaçu, a sua igreja aqui, nesse lugar, nesse prédio, só vai crescer, só vai multiplicar quando você cooperar com Jesus no evangelho, anunciando a palavra. Somente assim. Não há outra forma da igreja crescer, da igreja expandir, a não ser a palavra de Deus. Não há luz, não há escuridão, não há nada que faça a não ser a pregação da palavra. Cooperar com as pessoas pregando o evangelho. Pastor, como que eu prego o evangelho? Com o seu testemunho. O seu testemunho fala milhares de palavras. Quando você dá testemunho. Quando alguém está sendo corrupto e você vai com a justiça de Deus. Não faça isso. Quando alguém vai meter a mão no dinheiro da merenda, que é destinada às crianças, o lugar que você trabalha, na sociedade, e você dizer não faça isso, isso não é justo,
Isso é cooperar com o Evangelho. Você está dando testemunho daquilo que Cristo é em sua vida. Dando testemunho daquilo que Cristo de fato fez na sua vida. A Bíblia diz que nós somos o quê? O sal e a luz do mundo. O sal da terra. O sal serve para quê? Para salgar aquilo que está podre, voltar a ser carne de verdade. Ser luz na escuridão. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, nas trevas. E nós somos luz que avança sobre as trevas. Só assim o mundo vai reconhecer que você de fato é de Cristo Jesus, dando testemunho e cooperando no Evangelho. Fala uma coisa interessante, dando testemunho do pastor. Esse pastor já estava com 90 anos. Já a idade avançada, né, Soabe? 93. Soabe ainda consegue chutar uma bolinha. Mas 92 anos, ele recebeu um chamado para ir para a África. Aí a igreja falou, pastor, mas não, pastor, você já passou da idade. Falaste, passei da idade. O que me resta mais? A morte. É ou não é? Para quê? Eu vou para lá, pregar o Evangelho. Se alguém me matar, ou deixar de matar, morrer para mim é lucro, viver para Cristo, já viver demais. Eu vou aonde Cristo não foi anunciado. É para lá que eu vou. Mas pastor, você não aguenta, meu irmão. Vou dobrar meu joelho e Deus vai fazer a obra dele. Porque a obra não é minha, é dele. Eu vou. Irmãos, não perca tempo. Vai. Não importa a sua idade. Morre por favor de Cristo. Cooperando no Evangelho. Não há tempo para pregar o Evangelho. O tempo é hoje. E o tempo é agora. Por isso que o apóstolo Paulo agradece essa igreja. Segunda coisa, que o apóstolo Paulo agradece essa igreja, é a participação dessa igreja com ele. Olha aí no verso 7. Finalzinho aí. Diga assim, ó. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Todos participavam com ele da graça. O apóstolo Paulo tinha uma enfermidade, que era o espinho na carne. O apóstolo Paulo pediu 3 vezes, Senhor, me tira essa enfermidade, está me incomodando. E Jesus, a minha graça te basta. A graça de Deus basta em nós para a gente participar no Evangelho, participar dessa graça. E participar da graça, irmãos, não é vir aqui louvar o Senhor, pregar. E eu sempre costumo, né? As pessoas dizem, pastor, você não me dá a oportunidade de pregar? Eu falei, meu irmão, participar da graça não é pregar no púlpito, é pregar onde você está, é pregar na sua casa, é pregar nos becos, nos presídios, nos hospitais. Aí você vai estar participando da graça. Essa graça que um dia mexeu com o seu coração, essa graça um dia que fez rebuliço na sua vida. Isso que é participar da graça. O apóstolo Paulo então agradece às igrejas, porque essa igreja participava com ele, com o sofrimento, com a sua dor. Hoje a gente quer viver um cristianismo, um evangelho de segurança. Tranquilo. Não queremos o quê? Perseguição. Eu oro todo dia, Senhor, manda perseguição para a igreja. Que é isso, pastor? É isso que Tiago fala. Que a perseguição vai nos amadurecer, vai nos sair do piloto automático e vai funcionar a gente para falar do evangelho e participar do evangelho. Isso que é evangelho, irmãos, é participar da graça com ele, pregando o evangelho, pedindo que o Senhor Jesus, de fato, entre nas casas, entre na sua casa, na vida do seu marido, na vida da sua filha, na vida de qualquer um. Quando você participa da graça de Cristo, você entende que o seu objetivo,
Você veio aqui nessa terra para pregar o Evangelho, participar do Evangelho, participar da graça do Evangelho. E quanto à teologia da prosperidade, que o melhor dessa terra, você sabe o que é, né? É o cupim que vai te comer quando você morrer. O melhor da terra é isso. A nossa pátria não é aqui, meu irmão, minha irmã. A nossa pátria é no céu. Lá em João já fala, fui preparar o quê? O melhor lugar. Lugar onde não vai haver choro, não vai haver tristeza, fome, nada. É para lá que vamos. E para ir para lá, nós temos que participar dessa graça, desse sofrimento do Evangelho. Cristo sofreu por mim e por você na cruz, pagou um preço alto, derramou um sangue precioso para nos purificar e nos perdoar nossos pecados. Você quer participar da graça? Quando vier o sofrimento, quando vier a luta, quando você estiver tremendo assim de dor, de tristeza, você fala assim: eu participo dessa graça, não importa a circunstância, eu quero é louvar a Deus, eu quero mais é pregar a Jesus, que me mate, que me tire a vida, mas a graça dele me basta. Eu quero participar até o fim, perseverar até o fim, quando Jesus voltar. Você chegar diante dele e falar: está aqui, meu servo, o talento que o Senhor me deu, está aqui. Eu preguei o Evangelho, eu participei do sofrimento de Cristo, eu aceitei essa mensagem da cruz, essa mensagem da cruz que traz cruz, que traz salvação, que traz libertação. Participa. Eu louvo a Deus que todos vocês têm participado da graça comigo. Vocês não estão aqui por causa do pastor. Se tiver, por favor, vá embora. Mas se você estiver aqui por causa de Cristo, participe. Não falte o culto. Venha, custa o que custar. Quando a gente olha a carta do apóstolo Paulo, todas elas, ele estava preso, sem poder ir, sem poder vir, mas ele sempre estava alegre, sempre mandando a carta, consolando a outros. Participa dessa graça, consolando aqueles que estão sofrendo sem Cristo, ou pior, pessoas morrendo sem Cristo. Então o apóstolo Paulo agradece essa igreja, porque essa igreja cooperava com ele no Evangelho. Ele agradece essa igreja, porque essa igreja participava com ele da graça. Agora, o apóstolo Paulo pede 3 coisas. E eu quero pedir 3 coisas por essa igreja hoje. Igreja Evangélica Congregacional de Foz do Iguaçu. Quero pedir para você nessa noite. Olha o que o apóstolo Paulo pede a essa igreja. Primeiro, no verso 9. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento de toda percepção. O apóstolo Paulo pede amabilidade para essa igreja. Que essa igreja ame mais, se entregue mais um pelos outros, que ama o seu irmão, que ama as pessoas, o andrajoso, o mal cheiroso. Jesus veio para esses, não veio para os sãos, veio para os doentes. Eu quero pedir a essa igreja a mesma coisa que o apóstolo Paulo: ame mais as pessoas, ame mais você mesmo, ame a Cristo de verdade, que haja um amor infinito em nosso meio, um amor que traga as pessoas para o reino da glória, para o reino de Deus. É só o amor. A fé vai acabar, vai restar o que no final? Só o amor, mais nada. Não vai haver mais esperança, porque Jesus Cristo já veio. Só vai haver o quê?
amor. Então o apóstolo pede amabilidade, amor a essa igreja, que essa igreja de fato ame o próximo, ame a liderança dessa igreja, ame o pastor dessa igreja. Não é dando presente, um Rolex, bom, não é isso. Ame o pastor dobrando o seu joelho. Ame a família do pastor dobrando o seu joelho. Ame o seu irmão dobrando o seu joelho. O maior presente que você pode dar ao seu irmão é a oração. Uma oração que ultrapassa o universo, que rasga o coração de alguém. Se você está aqui hoje, se eu estou aqui hoje, porque alguém pagou um preço de oração. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui ocupando espaço como essa cadeira. Você está aqui porque você é fruto de oração de alguém. Alguém orou por você. Alguém um dia falou assim: Deus, transforma esse pecador. Transforma esse homem. Transforma essa mulher. Transforma essa prostituta. Transforma esse ladrão. Transforma esse usurpador. Alguém orou. E nós fomos transformados pela graça de Deus. Mas isso envolve o quê? Amor. Amabilidade. Quando você ama alguém, você preocupe com essa pessoa. Foi isso que Cristo fez na cruz por nós. Simplesmente pelo amor. Pelo amor. Pelo amor. Pelo amor. Conta uma história de um homem de 55 anos, aproximadamente. Ele foi ao médico. Ele não estava se sentindo bem. Foi ao médico, fez os exames, apresentou o médico. O médico falou para ele: olha, você tem 2 semanas de vida se você continuar desse jeito. Como assim? Sem fazer nada. Seu coração já está fraco. Você tem 2 semanas. Se cuida, rapaz. E ele ficou apavorado. Foi para casa, chegou para a esposa: meu bem, só tem umas semaninhas aí de vida. O médico falou: se eu continuar do jeito que eu estou, eu vou morrer. Ele falou: então, sai da onde você está. Como? Vai. Ele não deu nenhuma receita? Não. Nada? Nada. Ele fez qual? Fez com Abraão? Sai. O Abraão: para onde, Deus? Sai. Como? Sai. Sai da onde você está. E ele então falou: entendi. Começou a fazer exercício, andar de bicicleta, depois ir para a academia. Ele ficou tão animado, veio a competição, e ele começou a competir e ganhar medalhas. Ganhar medalhas, ganhar medalhas, ganhar medalhas, ganhar medalhas. Ele ficou empolgado, falou: eu vou participar disso. Vai, meu bem, participa. Mas sempre ele ouvia a esposa: vai, meu bem, você consegue. Vai, meu bem, você consegue. Vai, meu bem, você consegue. E ele encheu a casa de medalha. É assim que a gente tem que fazer. Incentivar a outras pessoas a amar a Cristo. Porque ela vai chegar e vai receber a coroa final, que é a vida eterna. Mas nós temos que motivar. Vai, vem comigo, me acompanha, eu te amo. Quem aqui mandou um WhatsApp para um amigo que eu mandei no grupo? Gente, a gente recebe retorno extraordinário. Você mandar para alguém: olha, estou orando por você hoje, lembrei de você, ponto. Mais nada. A pessoa do lado vai responder. As minhas respostas foi de pessoas amarguradas, pessoas desesperadas. Pastor, obrigado, você está orando por mim. Eu agradeço. Que bom, pastor. Veio na hora certa. Eu estava aqui desesperado. Foi bom demais, pastor. E depois a gente vai mandar
uma flecha para ele. E aí, como você está? Tô mal. Então tá, encerra, não fala mais nada. Então tá bom, vou continuar orando por você. Aí no outro dia, de novo, você manda uma mensagem para ele. E aí, como está? Estou indo na sua casa, hoje, agora, orar com você. Tem certeza que ele vai abrir a porta da casa dele para você entrar, da casa dela, porque ela sabe, ou ele sabe que você realmente está preocupando e o ama. Aí nós vamos fazer o culto do amigo. Você não vai ter dificuldade de trazer o seu amigo, ele já está pronto para vir receber a palavra. Mas você precisa ter amor, você precisa amar essas pessoas. Pastor, você não conhece o meu sogro, você não conhece a minha sogra. É para ela que você tem que mandar. É para ele que você tem que mandar. Pastor, você não conhece. É uma megera. Mas é ela que Deus quer transformar. Transformou a sua vida. Transformou a minha vida. Amor. Amabilidade. O apóstolo Paulo, a segunda coisa que o apóstolo Paulo pede para essa igreja, no verso 10. Para provar as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Que a igreja, de fato, ela venha provar do melhor. Provar para que o mundo veja em nós Cristo. Veja em nós pessoas honestas. Veja em nós pessoas, de fato, de Cristo. Veja em nós pessoas sinceras, pessoas de fato que é de Cristo. Quando olhar para você, ali vai uma mulher de Cristo, ali vai um homem de Cristo, ali vai um jovem de Cristo. Olhar para nós e não colocar culpa em nós, olhar em nós de maneira diferente, saudável, ver em nós Cristo, que de fato Cristo habita em nós. Cristo é a nossa referência. Mas, infelizmente, o que a gente vê é gente decepcionando a Ele mesmo. Que Cristo não decepciona, não. Cristo tem compaixão, Ele tem misericórdia. Mas muita gente está dando mau testemunho. E vai chegar num dia, na presença de Cristo, e vai dizer: Senhor, você lembra? Eu era da igreja congregacional lá de Foz do Iguaçu. Lembro. Você lembra? Lembro. Eu fui até diácono, presbítero. Lembra? Lembro. De vez em quando participar do louvor. Lembro. Apartai-vos de mim, servo maldito. Eu não vos conheço, porque você não viveu inculpáveis diante de Cristo. Você viveu uma vida, a vida que você deseja levar, não a vida que Cristo deseja que você leve. Transformado, renovado, coração puro, coração de adorador, de adoradora, coração fervente a Cristo. O apóstolo Paulo pede a essa igreja que sejam sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo Jesus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. O apóstolo Paulo pede a essa igreja: viva em santidade, viva para Cristo, viva para o dia de Cristo Jesus. Terceira coisa e última que o apóstolo Paulo pede a essa igreja, verso 11: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Cheios do fruto de justiça. Não a justiça própria, não a justiça sua, mas a justiça que vem de Deus. Aquela justiça que tem compaixão pelo miserável, que tem compaixão por perdido. Aí você enche desse fruto. Quais são os 5 frutos? Lá em Gálatas.
amor, longanimidade, bondade, mansidão, amor próprio, amor, domínio próprio. São esses frutos que tem que estar latejando no meu coração, no seu coração. Deixa de encher de fruto da carne. Mais uma vez, esse pastor é louco, ele está mandando queimar o celular. Não estou dizendo para você queimar o celular. Enche do fruto do Espírito. Põe o celular um pouquinho, vai ler a Bíblia. Pastor, eu leio no celular, amém. Mas leia a Bíblia, enche da graça, enche do Espírito. Aí você vai poder cooperar, você vai poder participar, você vai poder orar, ter amabilidade, você vai poder ser sincero diante de Cristo, dos irmãos, você vai poder encher desse Espírito Santo de Deus. Lendo o quê? A palavra. Saia do piloto automático. Enche dessa palavra, da Escritura. Deixa Cristo falar com você através da Escritura, da palavra. Não há outro lugar que Deus vai falar com você a não ser pela palavra de Deus. Às vezes alguém vem conversar comigo, pastor, estou com um problema assim, estou com problema com o marido, estou com problema... Você está lendo a Bíblia? Não, você está lendo a Bíblia? Você está lendo a Bíblia? Quando você lê a Bíblia, você vai enchendo o Espírito Santo. Deus vai incomodando. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa aqui da igreja, ela está até aqui, amém? Ela me falou, pastor, eu mudei o tipo de oração para o meu esposo. Antes eu falava assim, Senhor, transforma, muda meu irmão. Não, eu mudei. Agora eu estou dizendo, Cristo, encontra meu marido. Ache meu marido. Aí agora melhorou. Encontre ele. Mude ele, não eu. Põe o fruto do Espírito na vida dele. Mansidão, amor, longanimidade, bondade, domínio próprio. Enche esse homem da graça. Encontre esse homem enquanto há tempo. Tem certeza que um dia vai ouvir a resposta conforme a vontade de Deus. Irmãos, tudo isso que eu falei aqui nessa noite, se você gravar esse último que eu vou dizer para você, já está ótimo. Se você levar esse versículo para a sua casa, para a sua vida cristã, eu fico satisfeito. Olha aí na sua Bíblia, porque e por causa disso tudo. Olha o verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia! Ele vai completar essa obra no seu coração, na igreja. Ele vai completar. Porque ele começou. A família é ideia de Deus. Você é projeto de Deus. Antes mesmo de sermos formados no ventre da nossa mãe, Jesus já te escolheu, já te chamou, você é eleito de Deus. Por isso, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-lo até o dia de Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos ler esse versículo. Deixa Deus completar essa obra na sua vida, no seu coração. Saia daqui com essa convicção dessa obra que Deus fez no seu coração. Ele também quer completar essa obra na sua família. Amém? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Estou plenamente certo de aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Pai, completa essa obra, Senhor, em nós. Estamos aqui nesse lugar como servo do Senhor, simplesmente servo. Queremos servir ao Senhor, queremos fazer a Tua vontade, queremos fazer o Teu querer. Deus, te pedimos perdão por quantas vezes
negligenciarmos, ó Deus, a tua palavra. Tem misericórdia de nós, tem compaixão da minha vida, tem compaixão da vida dos meus irmãos, dessa igreja. Coloca ânimo, fervor, a vontade de cooperar, de participar, de amar, de fazer o teu querer, porque o Senhor há de completá-lo. Essa obra não é minha, não é nossa, essa obra é do Senhor, a obra redentora, a obra salvadora. Pai, por favor, ó Deus, abençoe, Senhor, abençoe essa igreja, abençoe esse povo que se reúne aqui. Muito obrigado, Senhor, por essa gente, por esse povo, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Chegamos aqui, ó Deus, eu e minha família. Hoje nós temos um povo que adora o Senhor, um povo temente ao Senhor. Continue, ó Deus, fazendo a tua vontade nesse lugar, na vida dos meus irmãos, na família dos meus irmãos. Traga salvação em toda casa, traga libertação. Oh Deus, por favor, complete a tua obra em nós, completa a tua obra nessa casa, completa a obra nessa igreja que é tua. Pai, eu te louvo, Senhor, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Eu te louvo, Senhor, porque até aqui o Senhor tem demonstrado o teu amor, o teu cuidado para conosco, ó Deus. Continue, ó Deus. A nossa alegria não depende de circunstância. Tendo ou não tendo, queremos te servir, queremos te louvar, porque o Senhor é Deus. O Senhor que nos criou, Deus. O Senhor conhece as nossas necessidades. Antes mesmo de pedirmos ao Senhor, o Senhor conhece todas elas. Então, Pai, supra as necessidades dos meus irmãos, das minhas irmãs, do teu povo, da minha vida, na vida de todos aqui, ó Pai. Supra as nossas necessidades, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe os irmãos. Pode sentar. Nós vamos